tarde, estamos aqui com mais um podcast Sou Básico. Eu sou a Rafa. Eu sou a Gabi. E estamos aqui com o escritor André Combe. Ele participou da FLIC de 2012 até 2015, 2019, 2021 e 2023, certo? Acho que eu falei muito rápido. Vários. Então, ele é muito grato, acho que por... Que dicção horrível. Por Caraguá. Pode começar. Caraguá foi a primeira cidade que ele adquiriu seus livros. Então, quer falar um pouquinho sobre sua história? Ou quer começar a falar sobre seus livros? Quanto tempo tem esse podcast? 24 horas? Falando rapidamente, né, como vocês mesmos citaram, né, Rafa e Gabi, eu sou muito grato aqui por Caraguatatuba, eu morei aqui, né, e essa foi a primeira cidade que me deu a honra de fazer parte da programação de uma feira literária, né. Então a FLIC, para mim, é algo muito especial mesmo na minha trajetória, é algo que me deu uma oportunidade, né, e que eu aprendi muito. Naquela FLIC, que foi a segunda edição, eu me lembro que o convidado era o Inácio de Loyola Brandão, né? E eu sou fã dele, da escrita dele. E na época eu me lembro que, como era a minha primeira participação, eu quase chorei quando eu vi o meu nome debaixo do nome do Inácio, né? Que eu fazia parte. Aquilo parecia que me validava como escritor. E essa oportunidade foi Caraguatatuba que me deu, né? Na época era a Flaviana, a Cris, muitas pessoas me ajudaram, né? Eu até fico um pouco com a voz embargada porque foi muito significativo para mim. E naquela primeira oportunidade, né, me deixaram sentado ao lado do Inácio, lá no Teatro Mário Covas, e eu me lembro que eu trouxe o meu primeiro livro, né? E queria entregar para ele, né? E todo sem graça, eu cheguei com o livro envergonhado, né? Porque eu estava diante de um grande escritor e pedi desculpas para ele, né? Na hora eu falei assim, me desculpe, mas eu gostaria de te dar o meu livrinho. E aí eu lembro que o Inácio pegou, olhou para minha cara, aquela cara brava que ele já tem, né? Naturalmente. E ele falou assim, não quero. E isso foi um choque para mim, né? E eu lembro que eu congelado quase, segurando as lágrimas, né? para não chorar, e aí ele me explicou por quê. Ele me falou assim, olha, você, né, por acaso dá uma coisinha para alguém que você gosta? Se você acha que o seu livro não é bom o suficiente, não dê ele. E isso eu levei para a vida, né? Eu estava numa feira literária, né, aqui em Caraguatatuba, então eu tinha que acreditar que eu também era escritor, assim como ele, né? Então, a partir daquele momento, eu me vendo como escritor. É por isso que eu falo que a FLIC é muito importante, né, para a minha trajetória literária, porque ali foi uma validação, né, muito forte do meu trabalho como autor, né? Então eu venho trazendo isso, é por isso que eu sempre tento voltar aqui para a FLIC em todas as edições. Não, eu não participei de todas, eu participei de 7, a gente está na 13ª, então mais da metade eu sempre dou um jeitinho de vir aqui participar dessa festa, dessa feira literária que está no meu coração. E qual que foi esse livro? O primeiro livro se chama Além do Horizonte, né? E eu me lembro também, foi a primeira escola que me recebeu como autor, foi o Avelar, a professora Cris, né, Pachiega, me convidou para falar com os alunos. Então, a partir dali começa uma paixão, né, muito forte, que é esse retorno às escolas, né? Eu comecei a escrever mais livros para a infância, né, e para a juventude, justamente para poder fazer esse trabalho junto com as escolas. Então, ali também foi uma porta de entrada,
né, que Caraguatatuba me ofereceu e que hoje em dia agora eu já vou percorrendo aí escolas pelo Brasil, né, sendo recebido em várias cidades. E tudo começou aqui. Poderia nos contar um pouco sobre a sua parceria com o Maurício de Souza? Ah, sim. Para mim é um sonho, né? Porque eu me lembro muito bem quando era criança, eu comecei a gostar de ler, né? Com o gibi da Turma da Mônica. Eu adorava, eu lia aquilo. É uma porta, né, de entrada para a leitura. Muitas pessoas aprendem a gostar de ler por meio dos gibis. E comigo não foi diferente. E eu lembro que quando eu era criança, eu escrevi uma história. Na época tinha uma seção de cartas nos gibis e escrevi uma historinha para a Turma da Mônica, um roteirinho. E estava todo feliz com o resultado e sonhando, falando assim, vou mandar essa carta para o Maurício e ele vai usar a minha história, né? Só que daí eu me lembro que um adulto chegou para mim e falou que eu era muito bobo em acreditar que isso seria possível, porque eu era apenas uma criança. E aquilo me derrubou muito, porque eu comecei a pensar, poxa, realmente, né, ele não vai publicar nunca uma história minha. E daí o sonho ficou para trás ali um tempão, ficou, né, totalmente fora, né, do meu pensamento, que eu pensei que fosse uma coisa impossível. E aí é que a vida é engraçada, porque eu tenho um livro na editora JBC, que é mais conhecida por mangás, né? E eu lembro que eu escrevi um livro que se chama Contos do Sol Nascente, que eles publicaram, e o pessoal gostou muito desse livro. E por meio desse livro me convidaram para reescrever as lendas japonesas. Na época eu não sabia que o projeto incluía o Maurício de Souza, certo? Então eles fizeram toda essa surpresa, me convidaram para escrever as lendas e falaram, olha, quem vai ilustrar vai ser, né, o Maurício com a sua turma, que eu tanto amo até hoje. Então aquilo foi muito emocionante para mim, porque eu me lembrei da criança que escreveu a primeira história para o Maurício e que falaram que nunca seria possível e que agora eu estava sendo convidado para fazer uma história para ele, né? Então foi publicado Turma da Mônica, Lendas Japonesas, e é um dos livros mais queridos que eu tenho, né? Sim. Pode perguntar, Luciana, a gente interrompeu. Sabemos que você já foi para vários países. Qual deles você mais gostou de visitar? Então essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? E eu sempre falo, quando eu respondo Brasil, as pessoas falam assim, mas Brasil não vale. Porque ter viajado aqui no nosso país me mostrou tantas coisas boas, sobretudo do povo brasileiro, né? Um povo que me acolheu os meus antepassados e que até hoje, né, tem pessoas que abriram as portas. Eu não vou contar a história triste aqui, mas é que eu tive uma trajetória um pouco triste, né? E aqui no Brasil, e as pessoas me ajudaram muito. Então não tem como não falar que o Brasil é um dos países que eu mais gostei de viajar, sobretudo pelas pessoas, né? Porque quando a gente fala em viagem, eu respondo sempre essa pergunta com um ponto muito importante. Não é tanto o lugar, o país, né, que vai fazer com que você ache que é o melhor ou não tão bom assim. Vai ser o momento que você está vivendo enquanto está visitando aquele país, certo? Então é muito mais uma questão de como você está enxergando as coisas, né, de acordo com o seu sentimento naquele momento, do que o país em si. Porque tem países maravilhosos que eu não estava muito bem, então
não curti tanto. Muito bom. Mas depois, quando a gente revisita em outra oportunidade, e você percebe, nossa, mas por que eu não me senti dessa mesma forma? É porque eu não estava bem, né, naquele momento. Então, todos os países eu tenho um carinho muito grande, né? Foram mais de 60 países. Mas o Brasil, o Japão, a Austrália, e depois eu vou ficar falando uma lista de 60 países aqui. Vamos gravar um podcast só com os nomes. Os nomes dos países. Então, cada vez que você já viajou... Ó, uma pergunta que eu gosto de sempre perguntar antes. Que perguntei, não é aquela, é outra. Pode perguntar outra também. Prefere ser chamado de senhor ou de você? Eu não sei, eu nunca fiquei tão assim. Tem gente que não gosta, né, de senhor, fala assim. Tem gente que leva isso como Eu não ligo não, pode ser você, pode ser, desde que eu não esteja xingando, pra mim tá bom. Então, quando viajou para esses países, qual foi, tipo, experimentou todas as comidas típicas, qual foi a favorita? A comida favorita? Olha, é engraçado assim, uma coisa eu posso dizer, né, banana, né? Porque o que eu comi de banana durante a viagem, porque eu estava viajando como mochileiro, e a coisa mais barata em vários lugares do mundo é banana, né? Então era banana no café da manhã, no almoço e no jantar. Então eu já não conseguia mais ver, né? Inclusive hoje eu comi uma aqui, né? Só para vamos, né? Relembrar um pouco. Vamos relembrar um pouco, né? Mas enfim, como a pergunta, eu acho que uma comida que foi muito especial para mim. Eu estava na Turquia, né? E havia um porto, e aí chegou um barco, ele atracou no porto e estava com umas sardinhas frescas, né? Eu acho que era sardinha, um peixe. E aí ele pegou o peixe, jogou era uma chapa enorme assim no convés. Você ficava no porto mesmo, né? E aí tinha uma chapa, não sei, quente ali, e ele jogava os peixes ali, fazia um negócio e colocava dentro de um pão esquisito lá, e colocava ele tudo na mão mesmo. Acho que a mão faz o tempero, né? Aquele tempero turco. E aí me dava aquilo ali, falei, comi, nossa, foi a coisa mais deliciosa. Eu não sei o que era aquilo ali, mas Com o que o cara trabalhava. É o tempero do mar ali, não sei, mas foi uma comida inesquecível para mim. É uma coisa tão simples, né? E às vezes a gente não foi eu lembro que eu fui num restaurante, eu fui convidado pelo governo japonês para fazer uma visita cultural ao Japão. E aí eles me levaram para alguns lugares assim que é fantástico ali a comida, né? E até a pessoa que trabalhava no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão, eu peguei e comentei com ele, falei, nossa, que legal esse seu trabalho, não sei o que, é bom, porque daí vocês podem... Aí ele pegou e falou assim, o melhor de tudo, né, é quando vem convidados como você, porque daí eu posso vir nesses lugares para comer a comida. Porque era muito caro o menu, né? Eu acho que se eu tivesse visto o preço, acho que eu nem comeria, porque eu falo assim, não, meu estômago não é digno. Mas era uma comida também muito boa, comida japonesa, né? Também gosto. E, enfim, comida da mamãe. Sempre a favorita. A favorita. E da minha mulher, né? Senão, deixa eu... Né? Qual é a parte mais difícil do seu trabalho, né? Ser escritor. É engraçado, assim, mas a parte mais difícil realmente é vender livro. É muito difícil, assim, sabe? A gente, até, às vezes eu participo de uma feira literária e aí algumas vezes o mediador pergunta qual que é a pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e que não fiz. Aí eu falava assim, queria que você perguntasse como que você adquire meus livros. Não, mas é difícil, assim, porque a gente trabalha, né, tão duro por uma coisa. E eu acho assim, eu não estou falando só na questão dos livros. Às vezes você faz um bolo, né, você trabalha com artesanato, alguma coisa, né, e você faz um trabalho de coração. Você faz ali, você coloca o melhor. E aí você vê que as pessoas não têm interesse por aquilo,
é a parte mais difícil, sabe? E, sobretudo, às vezes a pessoa... Eu já fiz, por exemplo, campanhas de arrecadação de fundos com os meus livros, né? Que esse aqui foi também... uma coisa muito importante, eu esqueci, eu posso ler uma coisa aqui, que isso aqui é obrigatório por lei, né? Para dizer que eu vou falar sobre esse livro aqui, né? Que é o Pequeno Mestre de Nuvem Branca. Ele é um projeto realizado com o apoio do governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia e Indústria Criativas, no edital PROAC 22 de 2022, tá? Então, obrigado, governo de São Paulo. Estou fazendo aqui a minha parte, me patrocinem de novo para os próximos projetos, para que eu possa voltar aqui na Flick, tá, gente? Então, eu faço muitos livros por meio desses projetos, porque é uma forma que eu posso de retornar um pouco daquilo, tudo que eu recebi da literatura, né? Então, eu faço distribuição, né, gratuita desses livros. A gente pôde trazer aqui 700 exemplares para a Flick, para as escolas de Caraguatatuba, é uma forma de agradecimento, né? E eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma arrecadação de fundos para entidades de combate ao câncer. E várias pessoas, eu lembro que a pessoa doava, né? E aí eu pegava, dava o livro. Tinha gente que não queria o livro, nem de... Mas, não, eu só estou fazendo para ajudar, não quero o livro não, eu não gosto de ler. Aí eu dava aquela facada assim, né, no coração, porque o livro para mim é muito importante, né? E quando alguém valoriza, eu me lembro que eu estava numa feira literária, eu falo muito, né, gente, desculpa. Eu estava numa feira literária e o Laurentino Gomes também, que eu sou fã dele, né? Ele comprou um livro meu. E eu fiquei muito emocionado, porque eu ia dar, né? Porque normalmente os escritores também dão para os outros e tal. Ele fez questão de comprar o livro. Então, é uma forma de valorizar, né, o trabalho do autor. Então, a parte mais difícil realmente é vender, né? Às vezes a gente carrega livros para alguns eventos, né? Já estou falando isso, a Elisângela também é escritora, ela já vai, só que o livro dela é um pouco mais leve que o meu, né? E você carrega... Eu lembro que eu já fui em alguns eventos e levava lá, sei lá, digamos assim, 30 quilos de livro. Caramba. Eu voltava com 40, porque eu acabava gastando, comprando mais livros, né? Isso é uma coisa natural. Mas enfim, essa questão mesmo, o trabalho mais difícil é você vender o livro e ser lido, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam o que é mais difícil mesmo, é uma pergunta muito pertinente, né? Porque todo escritor quer ser lido, né? Isso é fato, não tem, mas é a coisa mais difícil para o escritor é que isso aconteça, que alguém vá lá, compre o livro e leia, tá? Essa é a parte mais difícil. O resto é só alegria. Ainda mais atualmente, que muitas pessoas não gostam de ler. Pois é. Tá tão difícil encontrar pessoas que gostam de ler. Gabi lê também. Ah, que bom, né? Ainda bem, viu? Feliz. Eu lembro que, eu acho que foi em 2021, não sei, que você veio aqui na escola, teve palestra, a gente ganhou um livro, lembra? Eu tenho esse livro até hoje. Eu não vi no dia. Ah, que pena. Não me lembro muito, mas eu li. É real, sério. Faz tempo, 2021. Eu tenho esse Não, livro vou- guardado até hoje, viu? Vou fazer depois, né, o Daniel, por favor, faça uma chamada oral sobre esse livro, né? Então, qual foi o preferido que você já escreveu? Meu Ou livro não tem? preferido? É difícil, né? É que a gente sempre fala, né? Que cada livro é um filho, né? E aí, mas eu vou falar uma coisa, né? Nenhum pai admite, mas sempre tem um filho favorito. Você só não pode falar, né? Você não pode falar, né? Mas, enfim, eu não vou falar também, que vai que os livros também, eu acredito que os livros tenham uma alma, né? Não sei. É o mais novo, é o atual, já faz a divulgação. Não, né? O filho mais novo sempre mais novo. O filho mais novo, né? É verdade, não, é muito querido esse livro aqui, tá? Mas, enfim, é difícil falar, né? Lógico que quando a gente tem o meu primeiro livro, né, que foi publicado, Além do Horizonte, é um livro muito especial porque foi aí que tudo começou,
né? E também fala uma parte da minha formação, de como eu me tornei um escritor. Então, tem um significado muito forte, né? Além do Horizonte, que foi dedicado ao meu melhor amigo, Felipe. Você disse que desde na sua infância assim você gostava muito. Teve uma pessoa que chegou assim em você e falou: "Isso é mesmo, comecei a escrever", tipo, te motivou? Ah, sim. Bem, eu sei assim, né? A mãe não conta, né? Porque a mãe sempre vai falar assim, eu quero, né, sei lá, o que você quiser, ela vai te incentivar, né, normalmente. Mas eu lembro assim eu lembro que quando eu era bem pequeno, assim, eu tinha uma tia, que eu tenho uma tia, né? Que acreditava em mim, no sentido assim, tanto que o meu livro mais recente nem é esse aqui, é outro, né? Que se chama No Meio do Mundo, que é a minha viagem que eu fiz pelos lugares mais sagrados do mundo e tal. Então, um livro bem denso, ele tem mais de 400 páginas. E aí, eu me lembro que eu falava que um dia eu ia conhecer o mundo. Eu lembro que eu tinha um dominó, que meu pai me deu, era um dominó com figuras das pirâmides de um lado e, né, você ia juntando as grandes construções do Taj Mahal e tal. E aí eu falei assim, olha, um dia eu vou ver todos esses lugares. Algumas pessoas olhavam assim e falavam, né? Mas a minha tia falou assim, você vai, né? E eu falei, um dia eu vou e vou contar sobre todos esses lugares. Então era a minha tia Eiko, né? As minhas outras tias vão ficar com ciúme, né? Mas a maior parte das minhas tias também, todas, me incentivaram. Mas é muito importante nós, como adultos, que a gente não, sabe, não desacredite. Por mais difícil que a criança chegue e fale alguma coisa, você não pode pegar e falar para ela, você nunca vai conseguir isso, né? Você pode falar, olha, é difícil, mas se você, né, se dedicar e tal, e coisas, né, se esforçar, estudar, trabalhar, tal, você consegue, é muito melhor, né? Então, isso é muito importante, porque para mim, essas pessoas que acreditaram em mim, foram as que fizeram com que eu chegasse onde eu cheguei, né? Porque a gente nunca chega onde, né, chega sozinho, né? Então eu sou muito grato a todas essas pessoas que acreditaram em mim, por isso que eu falo que eu sou muito grato à Flick, porque vocês acreditaram em mim quando eu tinha apenas né, estava começando, e hoje eu já tenho vários livros e vivo exclusivamente da literatura. Então, atualmente está escrevendo algum livro ou tem algo em mente? O próximo livro, né, também é um livro bem difícil, que se chama, eu comecei a escrever, eu sempre tive uma relação bem dura com meu pai. Eu acho que muitas pessoas têm essa relação um pouco conturbada. A mãe é sempre aquela que acolhe, aquela que acredita em você, e o pai é sempre aquele que é o choque de realidade, é uma cobrança, uma coisa mais dura. E eu sei que para mim foi muito, até contei, né, algumas passagens sobre o meu pai. Ele me ensinou muito, com a dureza dele eu aprendi muito, e o próximo livro vai se chamar O Silêncio de Kazuki, que eu sempre tive vontade de escrever sobre porque para mim o meu pai é um desconhecido, né? O meu pai é um desconhecido, eu conheço o meu pai por meio de outras pessoas e coisas assim que eu não imaginava, certo? Por exemplo, meu pai, para começar, ele nasceu numa situação de guerra, quase morreu, né? Por isso que ele tem uma lesão já na perna, tem uma perna mais curta que a outra. Ele morava numa região muito inóspita do Japão, que é a ilha de Hokkaido, bem ao norte, onde a neve atinge metros de altura e você tem que juntar comida durante um período e estocar, né? E o meu avô alcoólatra, e ele como criança, ele tendo que sustentar a família, né?
E uma das coisas mais surpreendentes, eu acho que eu não sei, eu não me lembro de ter contado sobre isso, mas uma das coisas mais surpreendentes foi o que a minha tia me contou uma vez, dizendo que o meu pai, que tanto foi contra eu me tornar um escritor, né, que o sonho dele também era ser escritor. Então foi uma coisa muito forte para mim, porque o que acontece foi o seguinte: a minha tia falou que ele sempre teve meu pai sempre foi uma pessoa muito inteligente, né? E até os professores na escola lamentavam muito que ele não podia ir à escola porque ele tinha que trabalhar para sustentar a família. E ele gostava de ler, e até hoje ele lê muito. Até hoje a gente olha na casa dele, só que ele lê em japonês, são livros em japonês. Ele tem parede coberta de livros em japonês e lê todo dia. E o sonho dele era ser escritor. Ele gostava de ler. E isso foi tirado dele, isso foi tomado dele, como acontece com tantas pessoas, né? Então talvez essa frustração, esse sofrimento que ele teve, né, com o fato de ele querer ser um escritor e não ter conseguido na época, tenha feito com que ele quisesse fazer com que eu evitasse esse caminho, que era um caminho que era associado a sofrimento para ele, né? Enfim, ele fez várias coisas, passou por várias dificuldades, né? E é uma história, a história da vida do meu pai é uma história muito dura, né, de muitos golpes. E por isso que eu acho que fez com que ele se tornasse uma pessoa tão fechada, né? E eu comecei a escrever esse livro, o próximo também, coincidentemente, aqui nessa cidade de Caraguatatuba. Atualmente eu moro em São Paulo e em Taubaté, mas minha mãe é daqui de Caraguá. Meu pai foi diagnosticado com câncer, e aí nós, em busca do melhor tratamento, a gente tem o Hospital Regional do Litoral Norte. Inclusive eu gostaria, aproveitando que estou aqui em Caraguatatuba, de agradecer a toda a equipe, né, da oncologia do hospital, que cuidou do meu pai com todo o carinho, com toda a atenção, né? Meu pai xingando às vezes as pessoas, e eles mesmo assim cuidando dele, né? Então eu comecei a escrever alguns episódios desse próximo livro aqui em Caraguatatuba, porque eu tinha que acordá-lo de manhã para levá-lo ao tratamento de radioterapia, e toda manhã ele me xingava. Ele não queria ir, ele não falava assim: eu não estou sentindo nenhuma dor, vai embora, não quero te ver. Por que você está fazendo aqui? A gente alugou uma casa aqui em Caraguatatuba para que ele pudesse fazer o tratamento aqui, né? E eu tentava acordar, ele não queria ir. Então, a minha forma de cura foi escrever. E aí eu relembrava as coisas do meu pai, né? Com o amor que eu sinto por ele, relembrando dessas passagens. Então, isso me ajudou muito. Então, o próximo livro também vai sair pelo PROAC, né, que foi selecionado pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, né, e vai se chamar O Silêncio de Kazu, que eu pretendo trazer aqui, quem sabe, para o próximo ano, aqui para Caraguatatuba, quem sabe aqui, né, nessa escola, se vocês quiserem me receber. O convite está feito. Obrigado. Atualmente, qual é o seu maior sonho? É engraçado a gente falar isso assim, em sonho, porque eu falo sinceramente que eu estou vivendo meu sonho, sabe? Se eu falar assim: qual que é o seu sonho? Eu falo assim: meu sonho é isso, né? Eu já sou o meu sonho realizado, porque eu acordo todo dia feliz pelo que eu faço, sabe? Eu vou às escolas e fico emocionado a cada vez que eu vou e falo com as crianças e falo com os adolescentes, né? Eu amo o que eu faço, sabe? Essa energia que eu sinto, tá? Às vezes a criança vem depois te dá um abraço, sabe? Te dá um sorriso, e aí você se sente parte de algo muito maior. Porque eu acho que na vida, quando a gente olha e vê uma vida sem sentido, é tão difícil, não é?
Por isso que às vezes a gente pensa assim, eu não quero mais viver. Por quê? Porque a vida não tem sentido. Certo? E o sentido a gente encontra em sonhos como esse que eu estou vivendo. E sempre tem a ver, não com a gente, né, só com a gente, mas com as pessoas que a gente consegue tocar, as pessoas que a gente consegue abraçar, as pessoas que a gente consegue olhar com gratidão. Né? Então, eu sou o meu sonho realizado. Né? Então, vamos para um momento bate e volta. Quer explicar como que funciona? Não. Tá bom, né? Então, eu vou falar uma palavra e você vai falar o que define pra você. Quer começar? Ou não? Família. Tudo. Deus. Ou religião. Gratidão. Amigos. Para mim é muito difícil assim quando você fala em amigos, porque desculpa, eu sei que o bate-volta não é isso aí, né? Isso é um podcast. Mas até foi difícil numa escola, né? Que teve a gente fala em gatilho, né? E aí eu me lembrei de um amigo meu que eu publiquei no primeiro livro, né? Que eu citei ele, o Felipe. Amigo é aquele que acredita em você mais do que você mesmo, né? E era isso, assim, ele sempre acreditou em mim, tanto que mesmo depois, não estando mais aqui, eu tenho certeza que foi ele que me ajudou a realizar esse sonho de me tornar um escritor, né? Seja onde, por isso que o livro se chama Além do Horizonte, né? Que tem a ver com ele. Às vezes eu não consigo mais enxergar o meu amigo, né? Mas eu tenho certeza, ele vive dentro de mim, sabe, aqui no coração. Então, cada vez que eu vou e falo dessas coisas, não sou eu que estou falando, estou falando das coisas que ele me ensinou, que ele falava para mim, sabe? Pode parecer, às vezes parece tão brega, assim, eu brigava com ele, assim, ele falava, não, você consegue, ele apontava o dedo e falava assim, aí eu falava uma dificuldade, daí ele falava aquele palavrão, né, com a letra F, e falava muito essa palavra, e falava, não vou falar, e falava, sabe? E era isso, sabe? Ele acreditava e falava, sabe, com convicção. E é isso que eu vou lá e falo para as crianças. Falo assim, poxa, você consegue, você é F, né? Você é F, assim, não é o livro que fala assim, mas isso já, ele falava isso, né? E acreditava em você. Então, o teu amigo acredita mais em você do que... Então, você tem a obrigação de acreditar nele também, né? Nossa, tô me perdi depois disso. Calma, amigos. Amor. Obrigada, Gabi. Lembrei daquela cena do anjinho assim do lado aqui, ó. Só que só eu cabia o anjinho. Calma, meu Deus. Amor. Amor pra mim é Lili, né? Eu falo assim, a gente sabe, né, que tem várias formas de amor. Inclusive eu escrevi um livro, né? Eu estou estragando todo esse negócio, porque era para responder só uma coisa, mas eu falo demais, né? Não tem problema. Escritor fala demais. Me dá uma licença aí que eu trabalho com palavras, né? Mas eu vou mostrar o livro dela também, é um livro que foi em coautoria, mas é o livro da minha mulher, né? Que é engraçado. A gente fala em amor, lógico que tem várias formas de amor, né? Uhum. Mas vocês gostam de insetos? Amo. Você gosta? Vocês dois gostam de insetos? Eu quero ser Você tá bióloga. falando, não, você tá mentindo, Você não gosta, Gabi? Eu gosto. Só barata que não... A barata nem é inseto, né? Não sei nem porque ela existe. Não. Eu sempre gostei. Quando eu era criança eu queria ser entomologista também, né? Era uma coisa ou outra. Aí eu aprendi que as meninas não gostavam de inseto, né?
Aí eu tive que mudar, a mulher gosta de poesia. Então, eu falei, então eu vou para poesia, então, inseto não. Mas a Lili, ela é bióloga, ela adora inseto também. Então, a gente vai lá, ela salva os insetos, assim, sabe? E eu, desde criança, eu lembro que encontrei uma amiga e ela pegou e falou assim, você lembra aquela vez lá que você estragou toda a quadrilha na festa junina? Aí eu falei assim, essa é a lembrança que você tem de mim, né? Mas o que eu fiz? Não, estava todo mundo dançando, de repente você parou no meio do nada, todo mundo se travancou lá, não sei o quê. Aí perguntar por que você parou, é porque tinha um bicho no chão e você parou todo mundo para ninguém pisar em cima. Então esse é o meu nível, assim, que eu adorava os insetos dessa forma. E a Lili é assim também. Eu acho que quando a gente... que eu estou levando o amor, né, nesse sentido, né, do relacionamento, tá? É você encontrar uma pessoa, né, que você olhe e seja tão boba quanto você, não é verdade? Assim, essa bobeira, você, ele é bobo lá, parou toda a quadrilha para salvar um inseto, olha só que bobão. Ela faria a mesma coisa, entendeu? Então, ela é poeta também, ela escreve, então ela entende, ela te entende, né, e você entende ela. Então, é isso que eu acho que é o amor, é a cumplicidade, né? Você tem um conselho para passar pra gente? Para vocês, Alunos. Rafa e Gabi? Alunos, jovens. Eu falo muito, né? Muitos conselhos. O meu conselho sempre, né, é que por muitas vezes, a pessoa, às vezes você fala assim, o que você quer fazer da vida, né? E tem várias respostas, né? Às vezes é uma coisa simples, essa pessoa gosta de fazer. Hoje teve a menina que pegou e falou que queria ser confeiteira, né? Fazer bolo, né? E algumas pessoas vão falar assim, mas você quer ser confeiteira, fazer bolo, você não quer ser médica, o médico não é mais importante, né? Não é mais importante, né? A gente precisa do bolo assim como a gente precisa do médico, né? A gente precisa de um livro, a gente precisa de arte, a gente precisa do engenheiro que vai fazer a estrada, a gente precisa de tudo isso, né? Então, cada pessoa é importante da forma como ela se dispõe a contribuir, né, com o melhor que ela pode se tornar, seja o que for. Então, não pensar em status, no que nas outras pessoas vão pensar, ou se você vai ganhar muito dinheiro ou não, né? É você realmente ser a melhor versão de você mesmo. Fazer aquilo não por ser obrigação, mas sim porque eu gosto. Sim, exatamente. Certo? Exatamente, você fazer por... Só que tem uma coisa, porque uma vez eu falei isso, a pessoa falou, mas eu não gosto de fazer nada, então eu vou fazer o melhor nada que eu puder. Aí também não é bem por aí, porque a gente fala assim, faça o que você quiser, daí vai virar uma anarquia, né? Não é nesse sentido, tá? Mas tem tantas coisas que a gente pode ser, né? E uma coisa assim que também é uma coisa que eu percebi, né? É que é muito fácil você querer, né? Querer é fácil, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Nossa, isso é a coisa mais fácil que tem. A grande questão é o quanto você está disposto a abrir mão para conseguir aquilo ou para se tornar o que você quer ser, certo? Você pode, por exemplo, eu abrir mão de tentar uma carreira que eu pudesse ganhar mais dinheiro e ter, sei lá, né, para me tornar um escritor, porque escritor, coitado, né, ganha tão pouco, né? Nesse sentido, né? Eu abro mão de ter um carro, por exemplo, certo? Para poder viver com os livros. A gente fala assim, como que você consegue viver da literatura? Algumas pessoas perguntam, alguns escritores, porque tem escritor que é juiz e escritor, médico, escritor, professor e escritor, não apenas escritor, né? Porque viver só da escrita é um pouco complicado. Eu falo, olha, lógico, a gente consegue viver, né? Depende do quanto você quer gastar com as coisas. Então tem coisas, eu abro mão das outras coisas para poder ser escritor. Eu sei que eu estou consciente da minha condição financeira, né? Eu não vou querer coisas, e se eu quiser essas coisas e achar que vale a pena,
eu largar mão, né, desse meu caminho literário, tudo bem, não faz mal eu abrir mão disso para ter aquilo, porque eu acho mais importante. Mas é sempre nesse sentido, tá? É você estar disposto a se sacrificar para se tornar ou para ter algo por você mesmo. Eu acho que essa é a chave para você conseguir se tornar o que você quiser na vida. Então, chegamos ao final do podcast. Somos muito... Nossa, tá falando muito baixo, né, amor? Chegamos ao final do podcast. Somos muito gratos Muito obrigada. por você estar aqui mais uma vez. Ah, é na escola, tá? Desculpa. Nossa, Chegando no podcast. eu acho que foi em 2021. Foi? Eu me lembro. E estamos sempre de portas abertas para vir novamente. Eu sou mulher, viu? Tá? Não, eu vou trazer, sim. Ela já participou de algumas, sim, viu? Ela veio, já se encantou, ela não pôde estar aqui, né? Porque ela fez uma operação. Não posso falar nisso, eu começo a chorar, mas... Enfim, ela está bem, né? E com certeza ela vai estar aqui no ano que vem. Daí vocês entrevistam ela, que é uma pessoa fantástica também, muito engraçada, né? E Lili, te amo, tá? Eu estou falando, eu vou falar para ela, né, assistir depois. Por favor, não cortem essa parte, tá? Senão eu vou falar, né, porque às vezes ela fica chateada, fala assim, você não falou de mim. Ela já tem que assistir até o final. Fala, você tem que assistir até o final. Mas é isso, obrigado, Rafa, Gabi, obrigado a todo mundo do podcast aqui, o professor que é educador físico e tem essa... tudo, né? Mas é isso. É vida louca. É vida louca, né? Tudo faz parte, né, da educação, né? E vocês são fantásticos e agradeço, né, ao Daniel também pelo convite de retornar aqui, né? E a Elisângela lá estão aqui, a minha guarda-costas, minha motorista. Né, obrigado. Oi? Então, não, eu tô, tá vendo? Né? Hoje, já extrapolou o tempo, mas depois, numa segunda vez, eu vou falar mais coisas. Cuidado, hein, que vocês me trazem aqui 24 horas, tá? Tá bom. Eu ia falar, acho que sobre os 60 países também. É 60? verdade. 60, eu já podia comer, é mais de 60, porque daí... Mas Tá, obrigado de coração a todo mundo aí. E até a próxima. É isso aí. Obrigado.